É interessante, gente, na fala do Papa, que todo batizado ele é chamado a ser missionário. Todo batizado é chamado a ser missionário. Nós, quando a gente recebe o batismo, que nós estamos nos tornando novas pessoas, uma vida nova, renascendo em Cristo, Quem recebe uma graça dessa, não tem como ficar só para ele essa graça. Por isso que ser missionário é algo inerente a ser cristão. Não tem como a gente ser cristão e não ser missionário, E é isso que os católicos precisam, principalmente os mais afastados, porque existe, vocês aqui que são os que estão mais na luta, vocês já estão assumindo um compromisso, um trabalho missionário, na comunidade, na paróquia. Agora o grande desafio, como fazer a grande parcela dos católicos entender isso. É um grande desafio para nós, como líderes de pastoral, como membro de uma pastoral, Aqui todo mundo está aqui representando alguma pastoral, ou seja, você já tem um trabalho missionário de alguma forma, Agora o desafio que fica é como a gente fazer esse despertar chegar a outras pessoas. É essa a nossa preocupação, Lá na nossa comunidade Aparecida, tem uma coisa lá que a gente ainda não conseguiu encontrar uma resposta para isso. E os problemas que existiam lá, quando a gente ficava muito estressado com esses problemas, parece que era pior. Aí quando a gente começou a dizer assim, não, vamos entregar para Jesus. Porque a gente queria trabalhar, a gente queria fazer, e o negócio não andava. Então vamos com calma, vamos entregar para Jesus e vamos fazer a nossa parte, Mas um desafio lá é assim: chega a pessoa, se apresenta, diz que gostou, tem um que quase chora e depois some. Depois ele some. E aí, Então, aí o desafio é como fazer essas pessoas a criar consciência que eu, como católico, eu tenho a obrigação de participar de uma comunidade. Eu tenho a obrigação de participar de uma comunidade. Só que essa obrigação ela é entre aspas, porque nós que sabemos o sentido, para nós não é obrigação. Se torna para nós até uma alegria e um prazer, algo prazeroso de fazer, porque nós temos consciência disso, Então é um desafio, para a gente ser missionário, para a gente anunciar para os outros, a gente precisa conhecer um pouco. Eu acredito que talvez seja essa a dificuldade de muita gente, talvez, não querer ser missionário, porque talvez ele ache que ele não tem conhecimento, eu não conheço o suficiente para ir falar para os outros, Eu não conheço muita coisa da Bíblia. E nós católicos, gente, é importante a gente começar a querer conhecer a Bíblia e conhecer o que a nossa igreja ensina, gente. Porque infelizmente, uma parcela grande dos católicos não tem conhecimento. E isso é um dos motivos que muita gente muda de igreja. Um dos motivos que faz com que uma pessoa mude de igreja é porque ela não conhece a fé dela. Aí chega alguém te convencendo, aí tu não tem certeza do que tu acredita, tu vai, Por exemplo, nós católicos, nós usamos imagens. Na Bíblia tem uma justificativa
do que por que nós usamos imagem. A Bíblia tem a resposta para isso, mas muitos católicos não sabem, e ele acha que aquilo ali é uma coisa que a igreja inventou, mas que não está na Bíblia. Mas está na Bíblia, né? A nossa igreja, ela não aceita a interpretação livre da Bíblia. Qualquer um sai por aí interpretando a Bíblia de qualquer jeito. A nossa igreja não aceita isso. As igrejas aí fora, evangélicas, neopentecostais, elas aceitam, né? Ela aceita a livre interpretação da Bíblia. Uma pessoa que não tem um conhecimento, ele pega um versículo isolado, ele vai interpretar do jeito dele, sem ter uma base, sem ter um fundamento. A nossa igreja não. A nossa igreja, ela tem uma explicação para cada coisa. E tem uma coisa chamada magistério da igreja, tradição da igreja. Os evangélicos, eles acreditam num negócio chamado só a Escritura. Nós não. Nós acreditamos na Escritura, na tradição e no magistério. 3 coisas nós acreditamos. Por isso, eles pregam que a Bíblia nasceu primeiro, que a igreja nasceu depois. Nós católicos, nós não acreditamos nisso. Quem nasceu primeiro foi a igreja. Os escritos da Bíblia, desde o Antigo Testamento, eles foram escritos ao longo da história em vários momentos. Não foi de uma vez só. Não foi de uma vez só. E a igreja foi ela que pegou esses escritos, e antes nem escrito não era só falado, era contado. Como um frei muito famoso no Brasil, Carlos Mestre, ele é um biblista, e ele explica a Bíblia mesmo assim, pé no chão mesmo, né? Ele costuma dizer isso, que a Bíblia era contada de pai para filho em volta da fogueira. Depois que tiveram a ideia de escrever. E a nossa igreja, como primeira igreja cristã, ela pegou todos esses escritos e reuniu num livro e colocou o nome de Bíblia, né? A palavra Bíblia é a mesma origem da palavra biblioteca, vem de um conjunto de livros, né? Os versículos, antes não tinha divisão de versículo, não tinha essa divisão. Quem fez a divisão dos versículos da Bíblia, do capítulo e do versículo, foi a nossa igreja. E é interessante observar, gente, que faz pouco tempo isso, gente. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos no ano de 1200. Nós estamos em 2000, não tem nem 1000 anos ainda. Os protestantes usam uma Bíblia que foi dividida por nós católicos. A Bíblia que eles usam foi tirada de dentro da nossa Bíblia. E a divisão dos capítulos e dos versículos foi tirada da nossa Bíblia. A única coisa que eles fizeram foi tirar 7 livros da Bíblia. Mas os livros que ele tem, nós temos. O nosso Novo Testamento é idêntico ao deles, não tem diferença. Não tem diferença, né? Agora, uma coisa que a gente aprende com eles, né? É que eles são preocupados em ler a Bíblia. Se eles vão entender, eu não sei se eles entendem. Porque lá cada um entende de um jeito, cada um explica de um jeito, e cada um vende o peixe de um jeito. Inclusive os próprios pastores, né, gente? Eles explicam de maneira diferente, eles não seguem eles não têm uma unidade. Nós temos uma unidade. Por que eu estou falando disso, né? Porque para eu ser missionário e anunciar, eu tenho que saber em que eu acredito. Por que eu sou católico? Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que saber o porquê disso, né? Inclusive eu escrevi uma frase lá no final lá, que até ia perguntar para minha esposa se aquele porquê estava certo lá. Eu nem sei, viu, mesmo? Tem um porquê lá no final lá que eu não sei se está certo. Eu sei que porquê separado é pergunta. Toda pergunta, porquê separado, entendeu? Mas aí tem uns outros porquê aí.
Então, nós precisamos conhecer a nossa fé. O que eu acredito? Aqui nesse texto eu coloquei uns pontos aí, né? Esses textos aqui eu achei no site do professor Aquino. Muita gente conhece ele. E a linguagem dele é simples, então é bom usar uma linguagem simples, né? A nossa fé católica, ela começa colocando Jesus no centro. Jesus é o centro da nossa fé, né? Jesus que chama os 12 discípulos, convive com eles 3 anos, eles vão recebendo os ensinamentos. Olha que interessante. Antes de Jesus sair para chamar os seus discípulos, ele ficou 30 anos sumido. A gente só vê falar de Jesus no nascimento, quando ele está aos 12 anos, quando ele some lá indo para Jerusalém, na caminhada ele some, depois ele aparece, e quando ele é apresentado no templo aos 12 anos, que no judaísmo, que é a religião de Jesus, o menino é que faz a festa de quando ele atinge a maioridade, não é a menina. Na nossa cultura é a menina, né? A gente faz festa de 15 anos da menina, não é do menino. No judaísmo é do menino e é de 12 anos, não é de 15, né? Tem uma história de um português que mandaram um convite para o português lá, ele dizendo assim: olha, convido o senhor para minha festa de 15 anos. Aí ele mandou uma resposta dizendo assim: eu fico muito triste em dizer que eu não vou poder ficar 15 anos, só vou poder ficar 3 na festa, né? Ele entendeu que a festa era de 15 anos de festa, né? Pois é, aí depois disso Jesus fica sumido. Ele fica se preparando. Aí ele aparece aos 30 anos. Aí começa com a tentação, né? Depois que ele vence a tentação, aquelas tentações de Cristo são as nossas tentações. A mesma tentação que ele sente é a que nós sentimos, né? Porque ele era verdadeiro homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, e só aí ele começa a chamar os seus discípulos, né? Os discípulos vão caminhar com Jesus 3 anos. Depois que Jesus é crucificado, eles não vão entender o que está acontecendo, né? Nós olhamos para a história de trás para frente, por isso que nós entendemos. Mas imagina quem estava com Jesus naquele momento. Quando eles viram Jesus pregado na cruz, sendo torturado antes, depois pregado na cruz, para eles aquilo era o fim do mundo. Para eles era o fim do mundo. Para eles o que Jesus tinha anunciado parece que não tinha dado nada certo, né? Mas eles ficaram 3 anos caminhando com Jesus, ainda custaram entender ainda o que Jesus estava querendo dizer para eles, né? Então, olha o significado aí disso aí. A gente precisa se preparar, gente. A gente precisa se preparar. Jesus ficou 30 anos sumido, se preparando. Depois, com os discípulos dele, ficou 3 anos com esses discípulos, ensinando. Ainda no final ainda erraram, que eles acharam que tinha acabado. Aquele versículo que Pedro fala assim: eu vou pescar, e os outros discípulos respondem: eu vou também, significa que tinha tudo se acabado. Eles eram pescadores e voltaram a ser pescador. Está entendendo o que significa isso? Que eles olharam para trás e voltaram a ser o que ele era. Eles achavam que com a morte de Jesus tudo estava acabado, né? Então nós precisamos conhecer a nossa fé, né? Jesus para nós, gente, é o centro. E a igreja que Jesus funda é o grande sacramento da salvação. A igreja é um grande sacramento. A palavra sacramento significa um sinal que realiza uma coisa atual. Não é só lembrar, gente. Entendeu? Sacramento não é só lembrar de algo,
mas é fazer uma ação, repetir uma ação, e essa ação ela é atualizada no momento que ela é feita pela igreja. Então, a igreja ela torna a salvação trazida por Jesus atual para nós. É como se o próprio Cristo estivesse aqui, morrendo por nós de novo, se entregando por nós de novo, né? Então, a primeira parte é essa. O credo, a oração do credo, ela também é chamada por símbolo dos apóstolos, né? Ela vai ser muitos escritos antigos vai se referir ao credo, a oração do creio, como símbolo dos apóstolos. E na oração do credo, gente, tem o resumo do que a gente acredita. Ali a gente fala no que a gente acredita. E às vezes a gente não para pensar nas palavras, né? A gente não medita as palavras que a gente fala, né? Então, as comunidades primitivas, tem aquele texto lá que aparece nos escritos do Atos dos Apóstolos, perseveravam eles, as comunidades, na doutrina dos apóstolos. Gente, mesmo na época de Paulo e outros apóstolos, existia outras doutrinas. Existia gente também pregando um tipo de doutrina que não batia muito com a doutrina dos apóstolos. Por isso que Paulo escreve aquelas cartas aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, quem mais? Tessalonicenses, romanos, né? Cada povo disso aí era de um lugar. E Paulo fala várias vezes: vocês sabem o que vocês aprenderam, e vocês sabem quem ensinou. Nós católicos, nós mantemos essa ligação com a raiz. Por isso que a nossa igreja é apostólica. O que a nossa igreja ensina vem da tradição dos apóstolos, baseada nessa palavra de Paulo. Vocês sabem o que nós ensinamos, e vocês sabem quem ensinou. Hoje está acontecendo isso. Tem muita gente ensinando. Tem pregador aí para tudo quanto é jeito aí que você imaginar. Mas não significa que esses pregadores estão sendo fiel à doutrina de Jesus e fiel aos apóstolos, né? Então a nossa igreja ela é católica, universal, igreja espalhada pelo mundo. É isso que significa a palavra católica. Não é um nome dado, não é uma placa. Ah, eu vou abrir uma igreja, eu vou inventar um nome para ela aqui. Não. É uma característica da igreja. Ela é universal, ela é, não é? E ela é apostólica por isso, não é? E eles mantinham essa doutrina, as orientações nas reuniões, na fração do pão. Fração quer dizer partir o pão, não é? Sempre quando eles se reuniam, eles faziam a celebração da missa. Que a celebração da missa é chamada no passado como fração do pão, Eucaristia, e nas orações, como está dizendo ali, né? Então isso, gente, isso vem desde os primórdios, né? Aqui era um vídeo, que pena que não vai rodar, né? Então
tudo o que representa a nossa fé católica, ela é chamada de símbolo da fé, né? E a nossa igreja, ela organizou todo esse conjunto, esses elementos que nós temos até hoje, né? Desde a antiguidade. E o primeiro deles é a ideia de Pedro, primeiro Papa. Nós católicos, nós acreditamos que Pedro foi escolhido para ser o líder da igreja aqui na terra. A cabeça da igreja é Jesus, espiritual. Estarei com vocês até ao fim dos tempos, Jesus diz, né? Mas aqui ele deixou uma pessoa no meio de nós, com essa missão de organizar a igreja. Ele fala várias vezes, né? Você vê, gente, tem tanta gente que lê a Bíblia de tudo quanto é jeito. Tem aquele versículo, o texto fala assim: eu não sou muito bom de decorar a Bíblia, não. Decorar os versículos e capítulos, não decoro. Eu decoro as ideias, né? Mas Jesus fala para Pedro: tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes para Pedro. Olha que Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu ia fazer a pergunta. Aquele 3 ali é dizendo que Jesus estava consertando aquilo que Pedro tinha feito de errado, né? E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Gente, o que é apacentar, gente? A igreja, vocês são as ovelhas apacentadas, as ovelhas sentadas, né? Apacentar é reunir. E a igreja são os cristãos reunidos. Aí Jesus diz para Pedro: o que tu ligares será, o que tu desligares na terra será ligado no céu. Fala isso, fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Tem gente dizendo que Jesus falava assim, ó: mas quando você é Pedro, eu sou Jesus. Aí eu falo: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra aqui eu fundarei a minha igreja. Só que ele não lê o resto. Ele termina dizendo assim: o que tu... Ele não fala o que eu não, porque se ele estivesse falando dele, ele tinha que falar na primeira pessoa. O pessoal, vou te falar, eles ensinam um negócio errado. A gente nota a contradição, né? E o povo acredita. Porque o resto da fala ele continua dizendo tu. E não eu. Né? Eu te darei a chave do céu. Eu me darei a chave do céu, se fosse ele falando dele. Né? Pois nós católicos, nós acreditamos que Pedro é o líder da igreja e que depois dele vão ser escolhidos outros que se tornarão chamados de Papa. A palavra Papa, gente, e a palavra Padre é o mesmo significado. Padre quer dizer pai, Papa também quer dizer pai, né? Só que Papa pode significar papaizinho ainda, no singular. No diminutivo, né? O Papa, gente, ele simboliza para nós a unidade da igreja. Por isso a importância dele. Ele representa a unidade da igreja, né? E na pessoa dele, ele responde por essa comunidade cristã, por esses cristãos espalhados pelo mundo, né? Aí tem aquele negócio que o Papa, ele é infalível. Papa infalível. Ele é infalível, mas ele não é infalível. Eu estou conversando contigo aqui, eu sou o Papa aqui, eu estou conversando contigo. Não é desse jeito que ele é infalível, não, gente. É quando ele fala em nome da igreja. E quando ele fala em nome da igreja, ele ouviu aqueles colaboradores dele, os cardeais. Então, quando ele vai falar em nome da igreja, ele já discutiu antes. É o caso do sínodo da Amazônia, que houve há pouco tempo.
E que tem um monte de gente falando besteira por aí. Fala cada barbaridade na internet, você encontra pessoas gravando. Tem um padre lá, gente. Como é o nome daquele padre? Se vocês, um cara barbudinho. Ele é do Paraguai. Eu acho que ele é brasileiro. Ele está no Paraguai. E ele fala um monte de besteira. Hoje mesmo, quando eu estava pesquisando os vídeos, caiu no vídeo dele. Aí, eu esqueci o nome daquele homem lá. Não sei se é Rodrigo, o que é. Ele é um barbudinho, batinado, né? E falando, pregando a desunião da igreja. Quem prega a desunião da igreja não está com o Espírito Santo. Não está. Porque o Espírito Santo, gente, é o Espírito da unidade. Olha Pentecostes. Pentecostes, os apóstolos falavam, tinha gente de todas as partes do mundo. Todo mundo entendia Pedro falar na sua língua, na sua própria língua. Olha o significado disso, significa unidade. É o contrário da Torre de Babel. A Torre de Babel, que eles queriam diz que criar uma torre que chegasse no céu e que fosse mais poderoso do que Deus, tal, né? Aí diz que Deus amaldiçoou aquela ideia e eles começaram a não se entender mais. Aí um pedia tijolo, o outro mandava água, aí ele pedia pedra, o outro mandava cimento e assim vai. Eles não se entendiam. O Pentecostes, eles se entendem. Pessoas de várias partes do mundo entendiam o que os discípulos falavam. Isso quer dizer unidade. O Espírito Santo é o Espírito da unidade. Quem traz divisão não está com o Espírito Santo. Aquele cara lá, ele não é católico, aquele padre lá. Ele é um falso católico. E a gente tem que ficar esperto, porque está tendo muito falso católico, viu? Muito falso católico, pregando, dizendo que é católico, não é? Se você vê alguém se colocando contra o Papa, você já sabe que aquela pessoa não está sendo fiel ao que Cristo falou, ao que Cristo disse. O que tu desligares, né? E aí o Papa, quando ele fala em nome da igreja, aí ele é infalível. Não é na conversa do dia a dia, não é contando uma piada, não é sorrindo, não é dando uma entrevista, não é assim. Tá? É quando ele emite um documento, uma norma dentro da igreja. Porque se ele ouve o grupo que representa a igreja, não tem como errar. Tem gente como errar? Não tem como errar, gente. A gente erra se a gente age de forma isolada, se a gente age sozinho. É isso que a igreja entendeu. É por isso que fala que o padre ele é infalível em matéria de fé. Não é contando piada, entendeu? Nós também temos como característica da nossa fé, e é esses pontos aí que é preciso a gente estudar, gente, porque é uma coisa, não é tão simples assim, é complicado mesmo, não é? Para que a gente possa ter resposta para quem vem querer nos questionar, não é? Por exemplo, a devoção aos santos é um ponto da nossa fé. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que os santos foram pessoas que morreram dando testemunho da fé em Jesus, e que essas pessoas recebem a graça de Deus, e que elas fazem parte da igreja celestial. Ela está lá, essa igreja. Eles não estão dormindo, como pessoas pregam por aí, que quem morre vai dormir, não é? Na Bíblia a gente encontra resposta para isso. Tem resposta para isso. Uma das respostas, gente, é quando aquele ladrão fala para Jesus. Os dois ladrões, um fala: ei, tu é filho de Deus, então desce daí e tira nós também. O outro fala: peraí, nós estamos aqui porque nós merecemos, ó. Olha interessante aí, ó. Primeiro ele reconhece o pecado dele.
Ó, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. Primeiro, ele reconheceu o pecado dele. Segundo, ele reconheceu que Jesus era o Salvador. Quando ele falou assim: mestre, lembre de ti quando estiver no teu reino, né? E Jesus fala para ele: hoje mesmo tu estarás comigo. Jesus não falou assim: ó, tu vai dormir primeiro, tu vai ficar dormindo lá, e depois de um tempo eu vou vir te buscar. Aí vai se levantar do túmulo. Porque tem essa parte que fala da ressurreição dos mortos, que nos últimos dias vão... Aí eles juntaram esse negócio com outro negócio. Aí só vai sair do túmulo quando Jesus voltar. Então eles vão ficar lá dormindo, é o jeito. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as pessoas que morrem na graça de Deus, elas são reconhecidas pela igreja. Inclusive canonizar, gente, canonizar não é dar o título para você. Eu sou um papa, eu vou dar um título para você. Não é isso. Canonizar significa colocar num cânone. Cânone significa lista. Inclusive a Bíblia tem o cânone dos livros sagrados. Foi a nossa igreja que montou e falou: esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Ela leu todos, estudou todos e viu que não tinha contradição entre eles e colocou na lista. Aí acharam os livros apócrifos. São os livros antigos que falam também de Jesus e tal, mas a igreja entendeu que aquilo ali não ajudava. Por exemplo, tem um livro apócrifo que fala que Jesus, quando era criança... Se as pessoas acreditam em tanta crendice, gente, as pessoas acreditam em tanta crendice. Imagine se tivesse esse negócio na Bíblia lá. Um livro apócrifo, não lembro qual é, falava que Jesus, quando ele era criança, disse que ele brincava com os passarinhos. Ele matava o passarinho e ele ressuscitava o passarinho. Ele matava o passarinho e ele ressuscitava o passarinho. Entendeu? Num livro apócrifo. O que isso vai ajudar para nós? Alguns vão entender que Jesus é pior, vão entender pior do que já entende. Tem gente que acha que Jesus é banqueiro, né? Dono de banco. Se você pagar para ele, ele vai te salvar. E por aí vai. Aí o que eles iam achar? Que Jesus era tipo um bruxo, alguma coisa. Né? Então tem esse livro apócrifo. A igreja não colocou, não vou colocar isso. E fez um cânone. Cânone é lista dos livros. Canonizar significa, não é a igreja que santifica, que te dá o título. A igreja santifica sim, na nossa vivência. Mas ela reconhece o seu testemunho, é reconhecer o que você fez por amor a Jesus. Não é criar um santo, entendeu? Porque quando você vai ler nos jornais, eles dão a notícia como se a igreja estivesse criando um santo, entendeu? Criando lá um nome lá e tal. Parece que eles já falam com a maldade por detrás, entendeu? Papa vai criar mais santo para a igreja, não sei o que lá. Pois é, então a igreja nossa católica acredita que existe uma igreja celestial, que os santos vão para o céu e que estão junto de Jesus. Inclusive, gente, essas coisas estão no catecismo. A gente precisa estudar o catecismo, gente. A gente precisa ler a Bíblia e a gente precisa estudar o catecismo para a gente poder entender, né? Por exemplo, o julgamento vai acontecer no final dos tempos. E o que vai acontecer com a gente? Vai ficar dormindo? O catecismo diz que existe 2 julgamentos. Existe um julgamento particular e acontece na hora que você morre. Na hora que você morrer, você vai dar de cara com Deus e você vai ter o seu julgamento naquele momento. Por isso que existe a fé. Tem coisas, o Padre Fábio aqui diz isso, eu também concordo com ele. Ele fala assim: a fé é como se fosse um rio que tem umas pedras e eu vou pisando nas pedras. Aonde eu piso significa o que eu posso estudar. Eu posso estudar isso aqui, eu posso entender. Aí ele vai pisando nas pedras. Chega um momento que as pedras acabam. Não tem mais pedra para pisar. A nossa fé é assim. Tem coisa que a gente pode estudar e aprender e entender. E tem coisa que chega no mistério que não dá. Isso aí é um deles. Eu já vi um padre dizendo que o fim do mundo é quando tu morre. Quando você morreu, você acabou o mundo para você. É possível? É.
É possível. Mas a nossa igreja, ela não bate o martelo. Ela acredita sim que vai ter o Jesus volta, mas não quer dizer que você vai ficar dormindo no túmulo. Você já dá de cara com Deus e tem o seu julgamento particular. Por isso que nós acreditamos que quem deu o testemunho de fé aqui, ele já está no céu, junto de Deus. E ele faz parte da igreja que está intercedendo por nós. Nós católicos, nós acreditamos que os santos intercedem por nós. Nós acreditamos nisso. Eles lá não acreditam, não. Mas nós acreditamos nisso. Aí se você entende isso, e você estuda, e você tem vários versículos que falam isso, gente. No livro do Apocalipse, fala de umas pessoas vestidas de branco em torno do altar, que João viu. João evangelista, não é João Batista, evangelista. Ele escreveu o livro do Apocalipse também. E ele diz isso, que ele teve uma visão, que ele viu pessoas vestidas de branco em torno do altar. E ele pergunta, quem são essas pessoas? E eu não sei se foi o anjo, não, foi Jesus que falou para ele. Falou para ele assim, não sei, não, tem que estudar lá para ver. Se foi um anjo, se foi Deus que falou para ele. Essas pessoas, ancião, né? Essas pessoas são aquelas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. 44.000. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, gente, quer dizer dar a vida por Jesus. Quer dizer isso, dar a vida por Jesus. Morrer por Jesus. Agora me fale, qual é a igreja que mais morreu gente por amor a Jesus? É a nossa, gente. A nossa. Se você for olhar essas igrejas por aí, existe. Pouco, mas existe. Poucos. Essas igrejas modernas que são chamadas de neopentecostais, porque tem as pentecostais e tem a neopentecostal, que são mais novas ainda, e são mais interessadas na grana do povo, né? Essas igrejas, pior que deu um lápis na minha cabeça aqui agora. Tá falando de quê? Me ajuda aí. Então é o santo que morre, que deu a vida por amor a Jesus. Eu conheço um caso, o Luther King. Luther King, um americano, negro, pastor, não sei de qual igreja, deve ser da pentecostal, não era da neopentecostal, porque não tinha ainda, que ele lutava pelos negros lá nos Estados Unidos. Lá na época o racismo era forte. Se um branco entrasse no ônibus, se fosse negro, você tinha que levantar e dar cadeira para ele. E o Luther King, que era um pastor, ele vai contra isso, ele luta contra isso, e ele é morto, assassinado por causa disso. Tirando isso, eu não conheço mais ninguém. Vou ter que pesquisar para encontrar. A nossa igreja tem milhares de pessoas que dão a vida, que deram a vida. Nós somos testemunha da irmã Dorothy. Irmã Dorothy. Nós somos testemunha disso. Nós somos testemunha de pessoas ameaçadas. Bem aqui perto de nós, Rio Maria, Frei Henri, passou a vida dele, boa parte da vida dele aí lutando pelos pobres, defendendo os pobres. Ele era advogado, Frei Henri, e ele advogava pelos pobres, principalmente porque não tinha terra. Ele advogava por essas pessoas. O que leva alguém a fazer isso? Ele poderia ser um grande advogado e ganhar dinheiro dele. Ele poderia estar advogando para o fazendeiro, ganhando dinheiro. Não, ele preferiu advogar pelo pobre e viver na igreja. Olha que testemunho. Toda a lista que saía de gente ameaçada de morte, o nome dele estava em primeiro lugar. O que leva uma pessoa a ter coragem de enfrentar isso, gente? Amor a Jesus. A nossa igreja tem testemunhos de vida, que se a gente conhecesse, a gente procurasse conhecer, era um exemplo para nós. Exemplo para nós. Eu mesmo, quando eu estava no seminário, eu assisti um filme lá, eu estava me preparando para ir para o noviciado. E eu assisti um filme que contava a vida do padre Damião de Deuster. Quem procura esse padre? Procura esse filme.
O nome do filme é Ilha de Molokai, Ilha Maldita. Era uma ilha aonde pegavam os leprosos da região do Havaí ali, até mais longe, distante. Eles pegavam as pessoas com lepra, botavam num barco e iam até nessa ilha. Eles não encostavam na ilha, eles jogavam a pessoa de longe na água. Bum, bum, agora se vira para lá. E a pessoa ia tentando, alguns morriam afogados e outros conseguiam chegar na ilha. O padre Damião, jovem, belga, europeu da Bélgica, poderia estar curtindo a vida dele, falou para o bispo: eu quero ir trabalhar nessa ilha superior dele. E ele foi para lá trabalhar nessa ilha. O que faz uma pessoa, quando todo mundo tinha medo de ficar no meio de leprosos, ele vai para ficar no meio dos leprosos? O que faz uma pessoa fazer isso, gente? Né? Essas igrejas por aí, eles só vão se tiver dinheiro. Os padres xaverianos chegou em Orilândia, aqui não tinha nada, gente. Não tinha nada, estrutura de nada, só pobreza, garimpeiro, prostituição. E os padres vieram para cá. Eles não vieram para cá pensando em dízimo. Essas pessoas nem dízimo pagavam. O que fizeram com que esses homens lá na Europa se tornassem seguidor, um bispo, São Guido, inspirado em São Francisco Xavier, que já foi outro também, que largou tudo e foi pregar para os pagãos, para aqueles que não conheciam a fé cristã? O que leva uma pessoa? Eu estava conversando com um evangélico, eu também não gosto de discutir com evangélico, não. Aí falamos sobre essa questão de missão. Para nós, gente, a missão para nós é importantíssima. E é inerente à nossa fé. Inerente a uma coisa que está ligada, não tem como separar uma coisa da outra. Para eles não. É a mesma coisa de você trabalhar, fazer uma horta lá. Você planta o alface, está tudo verdinho lá, aí eu vou lá colher seu alface. A nossa igreja evangelizou o povo brasileiro, agora eles vêm pegar o dízimo deles. É isso. É a mesma coisa que plantou o alface, agora eles vêm colher seu alface, entendeu? Aí, o exemplo dos xaverianos, né? Tinha um vídeo aí, que pena que não vai rodar. Achei um vídeo lá, eu ia fazer uma surpresa para ti, não deu, né? Então, o que faz uma pessoa a fazer isso, né? A dar esse testemunho, né? Assim, o evangelho falou para mim assim, falando sobre, não sei como é que nós chegamos nessa conversa. Eu sei que ele falou assim, não, lá na África, que os africanos que se evangelizam para lá, que os africanos não evangelizam eles mesmos lá. Olha a ideia que eles têm, ó. Eles têm interesse de ir, tem isso aqui, ó. Se tiver dinheiro, eles vão. O exemplo está em Orilândia. No início de Orilândia, você via rara igreja, rara aí. Olha lá, se os xaverianos não foram os primeiros a fundar a primeira igreja de Orilândia, entre todos. Apesar de que a igreja evangélica, ela é propriedade de uma pessoa, né? Ela é propriedade de uma pessoa. A nossa igreja não é assim. Ela funciona estilo pequenas empresas, grandes negócios. Principalmente as igrejas falsa universal, porque a verdadeira universal é a nossa. Eles seguem o padrão de empresa. Inclusive a hierarquia deles é baseada no dízimo. Quem arrecada mais dízimo é que vira bispo lá. Falso bispo, né? Então, o que moveu esses homens vir na Europa para cá, trabalhar num lugar igual o nosso? Porque a nossa região, gente, era igual à África. Que a gente pensa que fazer missão lá na África, fazer missão lá no fim do mundo, na Ásia, a gente pensa que é o fim do mundo, mas a gente está morando no fim do mundo também e não sabe, né? Porque aqui também era o fim do mundo. Mas existem regiões piores que a nossa, porque a nossa região ela melhorou, né, gente? Ela melhorou. Mas eles chegaram aqui quando aqui era horrível, né? Então, assisti uma missa do bispo Dom Herbie?
Lá no João de Irmão, depois daqui lá a pé, de estrada, foi a pé lá. Você saiu de paraquedas, né? Testemunha. Foi a pé. E eu assisti lá, eu estava lá também. Pois é, são essas coisas, gente, que vai nos diferenciando desses outros, que é o testemunho verdadeiro de amor a Jesus, né? Bora andar aqui, não sei nem que hora é. Outro ponto importante da nossa fé católica são os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos. Por exemplo, gente, para nós, os sacramentos que a gente está sempre recebendo, porque o batismo a gente recebe uma vez, né? O batismo recebe uma vez, a crisma a gente recebe uma vez, a primeira comunhão é a primeira. Para muitos é a última, né? Primeira e última, né? É uma das questões que a gente também precisa avaliar, né? Na nossa comunidade lá nós temos um problema com catequese lá. Porque não adianta a gente encher uma sala, gente. Não enche também um grupo de crianças se elas não tiverem uma família por detrás para ajudar. E não adianta também fazer primeira comunhão e batizar se ele não frequenta a comunidade. É um desafio para nós isso aí. Como é que chega pedindo batismo? Eu sou da pastoral do batismo, eu coloquei uma proposta lá hoje sobre isso. O que nós devemos fazer? A gente tem que discutir isso. Porque tem gente que vem buscar o batismo, talvez por uma crendice. Tem gente que acha que a criança que não é batizada, ela fica vendo fantasma. Tem gente que acha. E que ela acorda chorando no meio da noite porque ela está vendo fantasma. Então vamos batizar ela para ela parar de ver o fantasma, entendeu? Isso é crendice. É crendice. Outra coisa que eu vejo a gente sai muito visitar as comunidades vizinhas, indo oeste, sudoeste, com os padres. A gente percebe, parece que o pai quer tirar um peso das costas, Não sei. batizar o filho. Eu acho que não tem vídeo. Depois ele não volta mais para a igreja. Acho que não. Parece que é um peso, parece que é uma cruz As mulheres cantaram que a gente percebe. Uma coisa que As mulheres cantaram até na deixa aqui. catequese, Agora essa mulher tá. hoje fico encucado o que a gente pode fazer na catequese, que em todas as comunidades é um problema na catequese. Não é só aqui em Orlândia, Tucumã, é Litoeste, é Sudoeste, em Goiânia, eu tive esses dias, é o mesmo problema da catequese. Aonde está o problema da catequese que não funciona? Começa com 8, 10 crianças, quando chega no final, 1, 2 se preparam. Aonde está o problema? É fácil de resolver. É na família. Os pais são os primeiros catequistas responsáveis. Chegou o dia de ir na catequese, meu filho, está na hora. E depois o pai ou a mãe vai para a igreja também. Não adianta o pai dizer o filho vai se ele não vai. Cadê o exemplo do pai? Então a catequese só vai funcionar quando o pai e a mãe, A família. e junto, né? Isso eu vejo. Amanhã vai discutir isso, vai? vai? Amanhã vai discutir isso, não vai? Isso. Obrigado, eu sei. Amanhã esse assunto volta, né, gente? Mas tem um jeito, gente, que eu acho que pode ajudar. É exigir a participação na comunidade primeiro. Eu conheci um padre lá em Floresta, lá não tinha estrutura de nada lá ainda naquela época, e a cobrança dele era essa. Como ele não tinha ninguém para ajudar ele, não tinha agente pastoral, não tinha nada, o que ele fez? Ele passou a exigir: você quer batizar? Quer, você vai ter que participar da igreja primeiro. Era isso que ele fazia. Você tinha que ficar 1 mês, 2 meses participando primeiro. Qual a comunidade que você vai frequentar, o pessoal lá vai te acompanhar. Aí a criança quer fazer primeira comunhão, qual é a comunidade que você participa? Você vai participar primeira comunhão. Quando eu queria ser padre, eu falei pro padre: eu quero ser padre. Ele falou assim: primeiro tem que participar da tua igreja. Primeiro tem que ser a igreja, gente. É esse o nosso problema. A gente tem que olhar para isso aí e bater isso aí.
Quer batizar? Vai participar 2 meses primeiro. Vai para a comunidade, vai ter 2 palestras. No começo do mês, tu vai ficar na comunidade. No outro mês vai ter a segunda palestra. Essa é a minha proposta. Essa é a minha proposta. Todas as missas nos domingos. E vai ter alguém para ver lá. Esse negócio, gente, já existe, sabe aonde? Esse negócio, que a gente acha que é demais, tem gente que acha que está exigindo demais. Existe lá no Rio de Janeiro, que é cidade maior do que a nossa. A minha esposa mesmo, ela nasceu lá, morou lá. Ela fala que lá é assim. Lá é assim. Só batiza se frequentar. E diz que tinha um caderno para assinar. Goiás também é muitas regiões assim. Né? Entendeu, padre? O padre, ele está lá pensando e nós vamos ter que decidir esse negócio, gente, porque todo ano se fala nisso, gente. Todo ano. Deixa eu seguir aqui, senão a gente termina. Amanhã a gente continua. Né? Olha, quando eu falei dos santos, nós não podemos esquecer da Virgem Maria. É outro ponto da nossa fé, gente. Outro ponto da nossa fé. E eu sei de casos de pessoas que vêm oriundos de famílias protestantes, que eles são católicos, não sei por que eles são católicos, mas eles querem ser um católico meio protestante. Eles não aceitam Maria. Uma pessoa, gente, veio para mim dizer isso. Rômulo, tem uma pessoa, eu não vou falar nome para não criar problema, não é esse o meu objetivo, é resolver o problema, que é o objetivo. Uma pessoa falou: Rômulo, tem uma pessoa que ela não tem formação direito aqui, e ela está com um grupo de oração lá, e nesse grupo eles falaram isso de Maria lá. Por quê? Aí eu fui ligando uma coisa com a outra. Claro, essa pessoa ela é de família protestante. Ela veio com a orientação protestante, né? Mas existe uma explicação, gente, bíblica para Maria. A nossa igreja tem a resposta. O que falta é a gente estudar, gente. A gente tem que estudar. O anjo chega para Maria e fala: Ave Maria. A palavra ave é uma saudação. É a mesma coisa de falar olá, Iná. Olá, Iná. Só que não é uma saudação qualquer, entendeu? Porque olá, Iná é uma saudação popular entre nós. Ave é uma saudação a uma autoridade. O César, que era a besta do Apocalipse, é o César Nero. Era rei de Roma e queria acabar com os cristãos. Ele que é a besta do Apocalipse. E César Nero era saudado Ave Nero, porque ele era imperador. A palavra ave é uma saudação dada a uma autoridade. O anjo mandado por Deus, que a gente acha que o anjo é superior a qualquer ser humano, falou Ave Maria. Ave cheia de graça. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A oração da Ave Maria está na Bíblia. Está na Bíblia. A primeira parte da oração é o anjo que fala para Maria. A segunda parte é Isabel. Olha o que Isabel fala. Fala aí, gente. Quando Maria chega na porta, o que Isabel grita? Que honra é para mim a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. Que honra é para mim. Isabel reconhece Maria como a mãe do meu Senhor. Maria, isso está em Lucas 1, gente. Está aqui, ó. Está aqui. Esse povo não lê porque não quer, que a Bíblia deles tem. Isabel fala, Maria começa a proclamar um cântico. E no cântico ela fala, doravante. Ela fala primeiro que Deus elevou os pobres, derrubou os grandes, elevou os humildes, e fala doravante. Doravante significa daqui por diante. Daqui por diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Qual é a igreja que chama Maria de bem-aventurada, gente? A nossa igreja cumpre o que ela falou. A nossa igreja cumpre. E tem gente que deixa de ser católico porque um foi lá falar que Maria era isso, era aquilo. Era isso, era aquilo. O cara fez, vamos conversar, vamos fazer esses católicos entender, gente, que esse negócio está na Bíblia.
Então, vamos lá, vamos adiante. Aí os sacramentos, né, que são 7. A Eucaristia, gente. A Eucaristia é aquela que está presente, que a gente renova, né? E a penitência também, que faz parte dessa caminhada. Então a gente vai repetindo, né? Aí tem a extremunção, que antigamente era chamada de extremunção, agora é a unção dos enfermos, né? Eu conheci a história de um padre que aquele dessa unção a pessoa morria. Aí disse que quando o pessoal queria fazer a unção, né? Aí perguntava, quem é que vai dar a unção? Aí o padre falou, não, então não mandei para ele vir não, entendeu? Porque era o entendimento da extremunção, que era dar e morrer, né? Mas não é nesse sentido de extrema não, era coincidência também, né, gente? A Eucaristia, gente, outro ponto para nós católicos. E esse ponto é muito importante. Pode abrir a boca aí, não consegue custar aqui. Outro ponto importante para nós. Estou brincando. A Eucaristia para nós é o próprio Jesus, né, que institui. Ele vai ensinando os apóstolos, antes discípulo, que discípulo significa aluno. Discípulo significa aluno. Antes ele vai falando, eles não vão entendendo no momento, né? Jesus primeiro fala, ó, eu vos darei a minha carne. Ele fala antes, eu vos darei a minha carne, eu vos darei o meu sangue, e quem comer a minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Aí digamos que tem um grupo aqui que são os 12, e tem outros curiosos aí, tem uns curiosos aqui, né? Aqueles curiosos começaram a falar assim, começou a falar um para o outro, que negócio é esse? Porque para eles era pecado comer carne de gente. Era. Aí um questionou para o outro, que negócio é esse? As palavras são muito duras. Está escrito isso, gente. Está escrito, depois eu até vou olhar o versículo, eu não lembro mais. Está escrito isso. Eles começaram a questionar o que Jesus disseram, dizendo que as palavras eram muito duras e que a partir daquele momento deixaram de caminhar com Jesus. Está escrito isso. E Jesus viu eles levantando e indo embora. É quando Jesus pergunta, e vocês vão embora também? Jesus pergunta para os 12, e vocês vão embora também? E Pedro toma a palavra e responde. O que é que Pedro diz? Não, só tu, palavra de vida eterna. Eles ficaram. Eles não entendiam ainda que carne era aquela e que sangue era aquele. Mas eles ficaram, porque eles confiaram na palavra de Jesus. Aqueles outros não ficaram, eles não aceitaram aquela palavra. E elas foram embora. Por isso, gente, que a nossa igreja tem altar. Porque a nossa igreja é a igreja daqueles 12 que ficaram acreditados na palavra de Jesus, sem entender naquele momento. Porque eles vão entender quando Jesus pega o pão e parte e diz, tomai, comei, todos vós. Eles vão começar a entender aí. Aí Jesus fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí eles vão começar a entender o que Jesus estava dizendo. Aquele povo foi embora, não esperou. Eu estava pensando, a nossa igreja católica universal tem altar em qualquer lugar do mundo que você chegar, tem um altar na igreja católica. Essas outras igrejas não tem altar. Pode ver, é um palanque, tem uma mesa da palavra, onde fica quem vai pregar. Geralmente pode ser no meio, tem um que é no meio. Não tem altar, não tem mesa onde se consagra. Sabe por quê que não tem? Porque eles são aqueles que foram embora. Eles são aqueles que não esperaram Jesus dizer que pão, que carne era aquela, que sangue era aquele. Aí nós somos católicos, isso aí faz parte da nossa fé. E tem uma pessoa que não chega no ouvido dela e faz zum e ela muda para uma igreja dessa. Uma igreja que só tem uma perna. Prosseguindo. Então nós acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia e no sangue.
Quem toma só a gota de sangue, ou quem bebe só, ou quem come só um pedacinho da hóstia consagrada, está comungando do mesmo jeito. Por isso que se a pessoa receber só a hóstia, está recebendo o corpo de Jesus completo. Se a pessoa bebe só o sangue, está recebendo completo. Se o padre consegue dar os dois, maravilhoso. Mas não precisa ser os dois. Inclusive, quando a gente comunga, gente, olha se não tem folículo de pão na sua mão. No caso ali não é mais pão, é o corpo de Cristo. Você tem que lamber. Outra coisa, as curiosidades aí. Criança para fazer primeira comunhão. Os catequistas falam para as crianças: você não pode mastigar. Coitado da criança, o negócio colado, ele cola no céu da boca. O pessoal vai comer. Não, deixa o menino mastigar, o padre mastiga. A palavra já fala. Eu acho que é porque quer ensinar o respeito, né? Que é para respeitar, mas não tem, pode mastigar, gente. Pode mastigar. E o padre mastiga. Olha ele, a hóstia dele também é maior, né? Mas pode. Outra curiosidade, a palavra hóstia. Eu fui caçar o que significava hóstia. A gente acha que hóstia é um pão redondo, mas não é não. A palavra hóstia significa vítima. Vítima. Aquele que morreu por alguém. É uma vítima imolada. Antigamente tinha sacrifício de gente e tinha sacrifício de animais. Aquilo lá era uma hóstia. O cordeiro sacrificado é uma hóstia. Então hóstia significa, não é pão redondo, significa uma vítima imolada que se entrega por alguém. No caso, Jesus se entregou por nós. Quando Jesus se entrega por nós, ele acaba com todos os tipos de sacrifício. O dele acaba com todo o sacrifício. Não precisa mais matar animal nenhum, gente. Não precisa matar animal nenhum, porque o sacrifício de Jesus está feito. E quando a celebração da missa, o padre consagra, faz aquilo que Jesus pediu, Jesus está morrendo de novo por nós e está ressuscitando de novo por nós. É uma coisa maravilhosa, né? E o católico não sabe disso e sai daqui para ir para um lugar que nem liturgia não tem. A celebração deles são vazias, é uma falação sem fim. É uma falação sem fim. O cara fala o que vem na telha e ele escolhe a leitura que ele quer. Eu posso passar 30 anos de pastor sem falar em Maria nem um dia, porque ele escolhe. A nossa igreja não é assim. Quem escolhe as leituras da nossa igreja foi o magistério da igreja, já está escolhido. Tem leitura para 3 anos pronta, tem mais um ano além dos 3 anos. Tem um ano a mais, que ele vai entrando pelo meio da celebração dos outros 3 anos. Quem acompanha, leu a Bíblia inteira. O padre, às vezes, nós mesmos, podemos ler uma leitura na celebração que questiona a nós mesmos. Eu sou pregador de uma celebração da palavra, por exemplo, aquela leitura ela pode me questionar. Não fui eu que escolhi. Agora você vai escolher só o que eu quero, gente. Por isso que a católica é universal. Porque Porque ela vem completo. Todo mundo tem que ler a mesma coisa, a mesma leitura. E ensina a mesma coisa. As igrejas evangélicas, elas não são únicas. Cada um ensina uma coisa diferente, gente. Mas na minha igreja não, na minha eu faço o que eu quiser. Por isso que tem igreja evangélica na frente de uma para outra. E você não vê uma igreja católica de frente para outra. Sabe quem me fez perceber isso? Eu não tinha percebido esse negócio não. Meu filho. Eu estava indo lá para São Guido e entrando ali, né? Aquelas ruinhas que a Ana vai lá também. Meu filho perguntou assim: pai, nós passamos em frente de uma igreja, daqui a pouco passamos em frente de outra igreja de novo. O meu filho falou assim: pai, por que tem uma igreja evangélica de frente de uma para outra? Aí eu fui pensar. Não respondi na hora não. Aí me veio essa informação na minha cabeça. É porque eles ensinam doutrinas diferentes. A de lá ensina uma coisa, aquela de lá ensina outra. Doutrinas diferentes. A nossa igreja ensina a mesma doutrina, então por que vai ter uma igreja de frente para outra se ela ensina a mesma coisa? É por isso que não tem uma igreja católica de frente para outra. Porque a nossa igreja ela é una. Ela é católica e é una. Aí o cara não sabe disso. Triste, né?
Vamos lá, vamos adiantar aqui, senão o pessoal vai deitar no chão aí. Né? Olha lá, a fé católica está baseada na Bíblia. Gente, eu coloquei em vermelho ali, ó, o principal ali. Bíblia, tradição e magistério da igreja, que é dirigida por Pedro. Nós acreditamos nessas três. Não é só escritura, igual os protestantes falam. Para ele é só a Bíblia, nada mais. Por isso que eles falam, por isso que ele diz que não importa se você, qualquer igreja que você tiver, você vai a qualquer igreja. Aí eles falam assim também, não importa a placa da igreja. Não importa, para nós importa. Para nós é tradição, magistério e a Bíblia. A tradição e o magistério está na igreja. É a igreja que nos oferece isso. E foi a igreja que fez a Bíblia, que organizou a Bíblia, que selecionou os livros da Bíblia. A tradição e o magistério da igreja, vamos ler junto esse final aí, vermelho, a tradição. Pois é, eu não presto para ser protestante, não presto. Eu não tinha paciência, eu não teria paciência de ficar ouvindo aquele homem falar, e eu, sabe, eu não ia ter paciência. Graças a Deus que você não é. Né? Alguém perguntou para mim, sabia, quando eu estava saindo do seminário, né? Porque eles acham que quando o cara sai do seminário é porque ele não gosta mais da igreja, né? Não necessariamente, é porque eu não queria casar, né? O padre não pode casar, né? Mas você sabia que isso aí não é um dogma? Não é um dogma. O celibato dos padres não é um dogma, é uma norma. A norma pode mudar, o dogma não. Entendeu? Por exemplo, quando o Papa proclamou a Imaculada Conceição de Maria, é um dogma. Ninguém pode mudar isso mais. Mas o casamento do padre não. Aí o Papa nosso agora acenou a possibilidade de ordenar homens casados, e tem gente pulando bem acolá, dizendo que o Papa é esse, que o Papa é aquilo, que é aquilo, que acabar com a igreja. Gente, será que se a igreja abrisse para ordenar homens casados, e ele coloca um critério lá, não é assim qualquer homem não, viu? Não é qualquer homem não. Fala de bons exemplos, fala de gente que já tem uma família organizada, e fala de gente que tem condição de sustentar a família, que a família está sustentada também, e por aí vai, né? Será que para a nossa igreja não seria interessante, gente? Eu, como bom católico, eu tento ser um bom católico. Eu acredito que sim, gente. Eu não estou dizendo que quero ser padre não, entendeu? Não estou dizendo não. Inclusive eu mandei uma carta para o bispo pedindo para ser diácono. E já estou com medo, já estou com a mão atrás, né? Ele não me deu a resposta, porque ele disse que via outro bispo. Eu já estou. Foi o tempo de pensar, né? Bora lá. Então a nossa liturgia também é uma riqueza para nós, né? O tempo litúrgico da celebração, a gente não cai na mesma falação, Nós temos um ano litúrgico. Inclusive o nosso ano terminou domingo passado com Cristo Rei do Universo. É a última celebração do ano litúrgico. Tem um significado. Nós terminamos o ano litúrgico dizendo que Jesus é o Salvador do mundo, é o Rei do mundo. Aí agora nós estamos começando o ano novo nosso, vai começar domingo agora. Primeiro domingo do Advento, né? Então nós temos esse calendário litúrgico que dá vida às nossas celebrações. Não fica um negócio desorganizado, digo, eu chego lá na hora, eu que escolho a leitura, eu que vou falar o que tem que falar, e aquela falação, pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho saco não, isso não. Não é? Aqui fala então de Pedro de novo, fala dos apóstolos. Os bispos, gente, são hoje os representantes dos apóstolos. Eles são responsáveis pelas decisões nas suas dioceses e prelazias, né? Então hoje a gente vê os apóstolos hoje como sendo os bispos, né? E o bispo, gente, ele tem um poder de decisão na comunidade dele, ó. Qualquer resolução de problema é o bispo que vai tomar. Qualquer coisa, se o Papa ficar sabendo de uma coisa aqui, o primeiro que vai ser chamado é o bispo. Qual é a sua decisão? O que você vai fazer? Teve alguém que até me falou assim, que o bispo da comunidade, ele é um pequeno Papa. Ninguém manda aqui, é aquele bispo que manda.
Você vê o tamanho que é a responsabilidade de um bispo, né? Vamos lá. Aí tá o final aí, onde eu tirei do site do professor Aquino, né? Aí aqui, gente, era o momento de falar dos Xaverianos. Eu encontrei um vídeo maravilhoso do testemunho dos Xaverianos. Que testemunho maravilhoso, gente, né? Eu não sei se eu teria, acho que foi por isso que eu não quis entrar no Xaveriano na época. Eu era muito medroso. Eu fui primeiro, eu tinha contato com os paulinos, padres paulinos. Eu queria ser padre paulino. Depois eu fiquei pensando, eu ia para São Paulo. Não vou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no Maranhão, eu vou lá conhecer uns padres lá. Eu não quero ser Xaveriano também. Porque se eu não queria ir para São Paulo, eu ia querer ir para o outro mundo, que eles iam me mandar para fora do Brasil. Esse cara não era mais fácil. Eu estava pelo lado mais fácil. Aí eu encontrei uma congregação lá em São Luís. Aí achei que era a congregação do Padre Zezinho. SCJ. Eles falaram, não somos SCJ, nós somos missionários do Sagrado Coração. Aí você fica aqui com a gente, depois nós vamos lá na tua paróquia. Aí eles vieram aqui. Na época era o Padre Pedro, que era o pároco aqui. Aí o padre veio, pediu a Toyota emprestada do padre, o padre prestou a Toyota para ele. Aí ele foi lá no Cuca, onde meus pais estavam lá, tinha terra lá. Aí eu fui com ele e tal. Aí conheceram a minha família, deixa eu olhar minha garganta. Aí estava tudo combinado para ir para São Luís. De repente o padre mandou uma carta dizendo, olha, a congregação decidiu te mandar para o Rio de Janeiro. Eu não queria ir para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. Aí eu fui. Fiquei 6 anos lá ainda, né? Os missionários xaverianos, né? O cara tem 4 votos, né, padre? No vídeo fala isso. Os votos: pobreza, obediência e castidade, e um voto de deixar sua terra, né? Olha o voto da missão. É um grande testemunho, gente. Deixar tudo, né? Deixar tudo, aprender uma nova língua, um novo jeito de viver. Né? É um desafio. O meu filho começou com uma conversa de dizer que quer ser padre. Nada. Eu falei para ele assim, porque eu sou, como é que chama? Alguém que pensa devagar, assim, com calma. Eu falei para ele assim, porque eu sei da minha experiência. Eu falei para ele assim, primeiro, a vocação verdadeira é aquela que te faz feliz, que você é feliz com a tua decisão e que faz os outros felizes. Porque se eu não sou feliz com a minha decisão, eu não vou fazer os outros felizes. Quem não é feliz, gente, não vai fazer o outro feliz. Aí eu falei para ele, tu vai pensando, tu vai estudando, e tu vai amadurecendo, e tu vai pensando. Aí tu vai ver o que é que tu quer mesmo, entendeu? Foi isso que eu falei para ele, porque eu vivi uma experiência gratificante. Mas eu não vou mentir para vocês, não. Eu sofri para sair de lá. Eu chorei na frente do padre, assim, contei para ele o que estava acontecendo comigo. Chorei, ele falou para mim assim, esse padre, ele é bispo. Ele é bispo hoje. Ele falou para mim assim, e ele era meu amigo mesmo, assim, como se, não sei se era um filho, como se eu fosse filho dele. Você olhar para o seu filho e dizer assim, nossa, que arrepiado. Você olhar para o seu filho e dizer assim, sai, vai-te embora. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou, Rômulo, sai, vai-te embora. Na hora que ele falou aquilo, era o empurrão que eu precisava, gente. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Eu tinha 6 anos lá dentro do seminário, né? Por isso que eu falei para meu filho, pensa bem, vai amadurecendo, para dar tempo dele, né? Se ele crescer mais com essa ideia e quiser ir, vai, né? Mas não ficar empolgado, você vai ser padre, você quer, né? Não, vamos com calma. Eu passei por isso, eu sei como é que é, né? Verdade. E eu falei pro padre, cheguei pro padre, falei para meu superior lá, padre, estou namorando. Aí o padre falou assim para mim, calma, termina o ano. Isso era meio do ano. Termina o ano, eu vou conversando com você, e quando chegar no final do ano a gente toma uma decisão, porque você está em processo de formação. Ele falou isso. A gente não entra lá já decidido, gente, totalmente decidido, né? Aí aqui, gente, então vem os pontos que caracterizam a nossa fé, que é o resumo de tudo, está acabando. Aí esse mesmo índice aqui, ele está aqui nessa apostila. Sabe qual era um desejo que eu tinha, uma vontade que eu tinha? Da gente formar um grupo
para a gente estudar isso aqui, ó. E a gente não conseguiu fazer isso. Por enquanto, só passando essa apostila. Quem quiser, gente, eu estou imprimindo ela, comprando papel e tinta lá, passando a R$5. Só o valor mesmo da tinta mesmo do papel. Quem quiser. Agora, se alguém quiser que a gente forme um grupo, eu pensei em formar um grupo com jovens, porque os jovens são bombardeados. Os jovens são bombardeados para deixar a igreja católica, né? Então, vamos ver se a gente consegue formar esse grupo. Se tivesse mais gente que a gente pudesse, né, formar grupo de estudo. E esse material aqui, gente, ó, ele não precisa de professor junto. Ele explica tudo aqui e dá os versículos bíblicos, tudo baseado na Bíblia. Poderia formar um grupo de estudo entre vocês, entre a gente, junto com vocês, né? Então, aí a resposta que, a última pergunta que eu ia fazer, que até falei mesmo, isso aquele porquê lá tá certo. Deus nos chama a sermos missionários de alguma maneira. Nós batizados, nós somos chamados a ser missionários de alguma maneira. A maneira do xaveriano é deixar tudo e ir para outro país. É a maneira deles. Foi a resposta que eles deram a Deus. Nós, qual é a nossa resposta? O que nós podemos fazer? É a pergunta que fica, né? Que resposta podemos dar a este chamado? Deixa eu ver, né, como por quê? Não, é isso mesmo. Eu tirei aquele negócio lá. Então, eu ia dar um tempo para vocês falarem aquilo lá. Alguém gostaria de falar? Uma pessoa, para terminar? Uma pessoa que gostaria de... Uma resposta ali para essa pergunta. Que respostas podemos dar a Deus a esse chamado? Ficou 2 vezes Deus? Ficou? Não. Que resposta podemos dar a esse chamado de Deus? Cleito, passa a boca aqui. Você foi escolhido. Vamos ouvir a resposta de uma pessoa do grupo para ver, né? Para terminar. Fala aí, Cleito, o que a gente pode... Não precisa ser a última resposta, não. É uma reflexão, né? Bom, eu acho assim, a gente às vezes não entende o que Deus faz na vida da gente, né? Porque antes de vir para Aurilândia, a gente vivia lá em Redenção e a gente não frequentava a igreja. Ia uma vez na vida e na morte. Né? E aí a gente veio para cá, vinha a trabalho e a Regiane chorava todo dia porque queria voltar, não conhecia ninguém, não sei o que e tal. E a gente eu ficava trabalhando, chegava em casa, ela estava lá chorando. E aí, não, vamos para a missa, vamos assistir, vamos conhecer pessoas na cidade. A gente conheceu a Meire, mas o Orlando, e aí a gente já nos engajamos na pastoral do dízimo, e aí a gente começou. E hoje a gente está aí com uma tarefa, né, consegue, que é muito gratificante para nós. E a gente está, assim... É uma resposta, né? Então, assim, eu pelo menos entendi que às vezes Deus faz as coisas. O Guilherme falou no início umas coisas interessantes, que é a minha visão também. Às vezes a gente questiona algumas coisas aqui que está acontecendo com a gente hoje, e aí a gente não percebe e não tem noção, a gente não tem noção do que isso vai refletir lá na frente. Às vezes você está passando por uma situação hoje, é um livramento, é uma prova, é alguma coisa, né? A gente não sabe. Então, a gente tem que só viver e seguir os caminhos que Deus coloca a gente e entender que lá na frente tem uma resposta. E é isso. Ok, né? Muito bem, Cleiton. Então, gente, por aqui nós vamos finalizando. Eu tinha uma palavra com vocês sobre a questão das comunidades. A gente tem que conscientizar o povo da paróquia das comunidades, gente. A comunidade é a presença da igreja católica lá no subúrbio. Se a gente deixa aquela presença morrer, e aí? Né? Eu fui na Perpétuo Socorro. Cadê o Zequinha? Está aqui hoje? Eu fui na Perpétuo Socorro lá algumas vezes e tinha 4 pessoas, gente.
4 pessoas, e era 2 idosas, coitada, que elas estão com as pernas doendo de reumatismo, mas ela estava lá, direto. São os 4 lá que estão segurando a comunidade. Eu não sei se melhorou, né? Será que... E tem gente que mora perto lá, que vem para cá e deixa lá. Ou seja, né, a presença da comunidade lá no bairro, que pode atingir uma pessoa que está lá naquele bairro, a gente está deixando para trás. Então, vamos pensar nisso, né?